Boa noite a todos amigos. Estamos aqui aceitando mais um convite para os ensinamentos do Evangelho segundo o Espiritismo, dando continuidade ao curso básico da doutrina. Nós estamos na sequência de estudo no 4º capítulo deste livro. E este capítulo é reservado ao dogma da reencarnação. É a lembrança da passagem bonita do Evangelho de Nicodemos. Na verdade, nesse capítulo, Kardec nos dá uma série de exemplos no Novo Testamento a respeito da crença na reencarnação na época de Jesus. Porém, a passagem de Nicodemos é aquela que nós vamos nos deter para a gente poder iniciar a nossa sequência de reflexões. Então, vamos lembrar que Nicodemos era um mestre da lei, ele era um fariseu e ele não concordava, pelo que falou com Jesus, com os outros fariseus que viam Jesus com bastante reticência, viam Jesus com bastante dúvida, questionavam muito as atitudes do Cristo. E Nicodemos foi ter com Jesus meio que escondido para dizer a ele que ele acreditava que Jesus realmente era o mestre, era o profeta prometido por Moisés. Então ele procurou Jesus e disse a ele: Mestre, eu acredito que você seja o prometido. E Jesus logo interpela ele dizendo: Em verdade vos digo que ninguém ganhará o reino dos céus se não nascer de novo. E aí imagina-se que Jesus aproveitou essa oportunidade maravilhosa para já colocar uma lição mais profunda, aproveitando o seu contato com Nicodemos. Mas Nicodemos não conseguiu entender essa questão do nascer de novo e perguntou a Jesus como que isso poderia acontecer, as pessoas já adultas nascerem novamente. Os judeus naquela época, eles sabiam da imortalidade da alma, mas eles não entendiam como isso poderia acontecer. Tanto é que eles cultuavam o corpo após a morte, eles embalsamavam, eles colocavam o corpo da pessoa que morria nas cavernas, que eram os sepulcros, em função dessa crença de que aquele espírito voltaria. Mas não sabiam como isso poderia acontecer. E Nicodemos foi sincero e disse que não sabia como isso podia acontecer. E Jesus disse: na verdade, o corpo voltará num corpo e o espírito do espírito. E naquela época, a palavra água representava a matéria, no que eles poderiam cientificamente entender. Então Jesus disse que o que era da água renasceria da água e o que era do espírito renasceria do espírito. Nicodemos, ainda bastante sincero, diz que continuava não entendendo. E Jesus disse: puxa, eu falo tanto das coisas do agora, da terra, e vocês não entendem. Imagine quando falo das coisas do céu. Essa passagem é muito bonita e para nós hoje fica muito mais fácil de compreender. E Kardec nos traz, nesse capítulo, nos lembra, a questão dos judeus já acreditarem nessa volta à vida de quem morreu. Porém, a palavra ressurreição, que era a que era usada naquela época, não nos cabe mais hoje, porque significa que este indivíduo que morreu voltaria à vida no mesmo corpo. E nós sabemos cientificamente que isso é impossível, que o corpo será degradado, a matéria é degradada após a morte. Apenas o espírito é imortal. Então o espírito e o seu envoltório, que se chama perispírito, esses sim permanecem e voltam para o mundo espiritual. Então hoje a palavra reencarnação é aceita até por um raciocínio lógico.
E é tão importante esta verdade da reencarnação, é tão importante nós estarmos neste momento, no 4º capítulo desse livro, lembrando como este critério justifica Deus para todos nós. Como a gente consegue entender as vicissitudes da vida e aquilo que a gente não pode mudar, mas que não gosta de estar vivendo, como a gente pode entender relacionando isso à reencarnação? Como esse dogma preenche as nossas almas e nos enche de esperança. E há quem diga que o princípio da reencarnação destrói os laços familiares, quando na verdade não, fortalece-os. E Kardec nos lembra isso. A reencarnação fortalece os laços de família. Porque com as várias vidas, com as vidas sucessivas, somadas às pretéritas, nós formamos no mundo espiritual os nossos grupos familiares perpétuos, os nossos grupos familiares verdadeiros, aqueles que também são imortais. Então, fica muito difícil a gente achar que poderia explicar Deus sem o dogma da reencarnação. E neste capítulo bonito, onde a gente fortalece essa verdade, São Luís nos traz as instruções dos Espíritos, nos dizendo a respeito dos limites das reencarnações, nos trazendo clara e objetivamente como e para que a reencarnação é necessária, e deixa com que a gente estabeleça a nossa convicção com relação à pluralidade das existências, nos lembrando da necessidade óbvia de outras chances de vida encarnatória para que a gente possa cumprir a nossa missão evolutiva e espiritual. Então nós vamos passar às nossas imagens da aula de hoje. Então, estamos lá. É no Evangelho de João, no capítulo 3º, que ele nos conta a passagem de Nicodemos. Nicodemos busca Jesus. Rabi, sabemos que vem da parte de Deus, porque ninguém pode fazer os milagres que tu fazes se Deus não estiver com ele. E Jesus respondeu, na verdade vos digo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos lhe disse, como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode entrar no ventre de sua mãe e nascer outra vez? E respondeu-lhe Jesus, em verdade te digo que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Não te maravilhes de eu te dizer que vos importa nascer de novo. Perguntou Nicodemos, como se pode fazer isso? Jesus respondeu, tu és mestre em Israel e não sabes estas coisas? Se quando eu vos tenho falado das coisas terrenas, ainda assim não me credes, como creríeis se eu vos falasse das celestiais? Então estamos aqui acompanhando o raciocínio de Kardec, quando ele nos traz a informação de que naquela época a palavra ressurreição que era dita e acreditada, que significa o retorno do corpo a uma nova vida. E isso é impossível. A gente não consegue entender isso como verdade porque é ilógico, biologicamente falando. Reencarnação, sim. A reencarnação significa o retorno da alma ou espírito a uma outra vida corporal. Então, a nossa porção imortal, que é o espírito, voltando a uma outra vida num outro corpo. Isso tudo nos traz a certeza da pré-existência da alma, da pluralidade das existências. E com isso, sim, nós conseguimos entender o Evangelho, interpretando o que Jesus falou de uma forma verdadeira e que faça sentido para as nossas vidas. Os laços de família, como havíamos conversado antes, né?
Alguns não aceitam o processo reencarnatório, dizendo que a reencarnação destrói os laços de família. Por quê? Uma vez eu vindo numa vida como filha, como eu poderia, numa outra, vir como mãe, ou vir como pai, ou vir como tio, ou vir como um parente próximo? E, na verdade, o processo reencarnatório estreita os laços de família, porque explica como os grupos espirituais no mundo espiritual são formados. Eles são formados pelos laços reencarnatórios. Então, a reencarnação fortalece sim e estreita os laços de família. Os espíritos formam no espaço grupos unidos pela afeição, simpatia e semelhança de inclinações. Frequentemente, eles se seguem nas encarnações e trabalham mutuamente em seus adiantamentos nestes grupos familiares. Daí a explicação lógica, a gente consegue entender claramente, não é? Estamos aqui com São Luís. São Luís é o espírito que traz as instruções desse 4º capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Limites da reencarnação. Não há limites traçados para reencarnar, e o perispírito se transforma até a depuração completa. Então vamos lembrar que o perispírito é aquele corpo semimaterial que acompanha tanto o espírito encarnado quanto o espírito desencarnado. E conforme o espírito evolui e se depura, esse perispírito vai ficando cada vez mais fluídico, até haver a incorporação com o espírito, como puro já. A reencarnação não se torna mais necessária aos espíritos que atingem certo grau de evolução. No capítulo passado, quando nós conversamos sobre as muitas moradas na casa do Pai, nós falamos que os mundos evoluem, não é? E conforme a categoria de mundo, nós vimos os mundos felizes e os mundos celestes, que são as categorias mais elevadas, pelas quais todos os espíritos vão passar. Nestes mundos, Kardec nos explica que a reencarnação não é mais obrigatória. Então, o laboratório do reencarne já não se faz mais necessário aos espíritos. Então, nem sempre todos os espíritos estão neste caminho da reencarnação depois que eles assumem um certo grau de evolução. São Luís ainda nos diz clara e objetivamente a necessidade da reencarnação. Então, a vida corporal é necessária para desenvolver inteligência e moral. Vamos lembrar que a inteligência e a moral, o intelecto e a moral, são os dois pratos daquela balança da evolução. E na vida corporal, isto acontece, quer dizer, nós temos esse laboratório, essa escola da matéria, na reencarnação, para a gente adquirir os conhecimentos, tanto do prato intelectual quanto do prato moral. Todos os espíritos começam pelo mesmo ponto de partida, com relação às aptidões, obrigações a cumprir e a liberdade de agir. Não há privilégios. Então, nós somos realmente criados simples e ignorantes. Não há privilégio para nenhum espírito que Deus cria. Porém, conforme as experiências encarnatórias, nós vamos, com o livre agir, fazendo escolhas corretas ou não. Quando as escolhas não são corretas, nós temos novas chances em processos reencarnatórios de quitar esses débitos adquiridos pelas nossas próprias escolhas, pelo nosso famoso livre-arbítrio. A reencarnação se torna um castigo quando o espírito faz mau uso de suas escolhas e retarda seu adiantamento. Essa parte que São Luís nos lembra é muito importante, porque há quem possa pensar, vivendo no mundo de provas e expiações como é o nosso, que reencarnar é sempre um martírio, né? Quantas vezes algumas pessoas devem estar se repetindo isso nos seus lares com esse isolamento atual, com relação a esses cuidados em saúde que todos nós estamos precisando tomar agora. Meu Deus, que mundo difícil! Isso aqui é uma
prova mesmo, né? E na verdade, todas essas passagens de vida pelas quais nós obrigatoriamente estamos passando, elas são respostas de vidas pretéritas e são degraus que a gente precisa subir para a evolução. Então, encarar a reencarnação como um castigo é bem equivocado. É uma chance divina da gente poder progredir e quitar os nossos débitos. E como o reencarne, a reencarnação, o processo reencarnatório é um dogma inestimável, trago aqui uma passagem do Divaldo, através da Joana, no livro Estudos Espíritas, pela Joana. Então ele diz assim: a reencarnação é a mais excelente demonstração da justiça divina em relação aos infratores das leis na trajetória humana, facultando-lhes a oportunidade de ressarcirem numa existência os erros cometidos nas anteriores. E trago também uma passagem do Chico, no livro Caminho, Verdade e Vida, através de Emmanuel, onde ele diz assim: Emmanuel, preciosa é a existência de um homem, porque o Cristo lhe permitiu o desligamento dos laços criminosos com o pretérito, deixando-o encaminhar-se de novo às fontes da vida humana, de maneira a reconstituir e santificar os elos de seu destino espiritual na dádiva suprema de começar outra vez. Com o Chico, com Emmanuel, me despeço essa noite de todos e convido muito forte e insistentemente para que todos possam ler o capítulo, o quarto capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, porque é um capítulo belíssimo, como todos os outros, e que quando a gente conversa sobre ele, aqui nos vídeos ou nas palestras, a gente sempre faz um resumo sobre o capítulo. Então vamos voltar ao livro e vamos lê-lo na íntegra. É muito importante. Uma boa noite a todos, que vocês fiquem tranquilos, que essa aula possa ter trazido a vocês ou relembrado a vocês os ensinamentos importantes do Cristo e de Kardec. Que assim seja.